Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Tecnológico Superior de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública na modalidade à distância. Ele é também transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Hoje nós vamos debater o planejamento estratégico municipal. E o nosso primeiro convidado é o professor Denis Alcides Rezende. O professor Denis é graduado em Administração e Processamento de Dados, é mestre em Informática pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em Gestão da Tecnologia da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-doutor em Administração pela Universidade de São Paulo, é professor de diversos cursos de graduação e de pós-graduação, inclusive foi meu professor do mestrado em Gestão Urbana, foi coordenador deste mestrado de Gestão Urbana da PUC Paraná e autor também de diversos livros na área de Tecnologia da Informação e também autor deste livro, Planejamento Estratégico Municipal, um livro que ele escreveu com o professor Belmiro Valverde Jobim Castor. Professor Denis, é um prazer muito grande tê-lo em Gestão Pública em Debate. Nós já há muito tempo estávamos lhe convidando, infelizmente por vários motivos não pudemos fazer essa entrevista, mas hoje nós estamos aqui depois de um período eleitoral, quando as prefeituras se preparam, os municípios para receber os novos gestores, os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores a partir de janeiro de 2009. Então, acredito que esse programa será muito útil, não apenas para os nossos alunos, mas também para os futuros administradores municipais, os futuros vereadores em todo o nosso Brasil. Eu gostaria que o senhor nos desse uma definição do que é o planejamento estratégico municipal e o que ele diverge do planejamento estratégico tradicional, do planejamento estratégico que as empresas fazem. Vamos lá. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com toda a sua equipe e obrigado também para as pessoas que estão me ouvindo, estão me vendo em todo o nosso país, nosso Brasil. Bom, o planejamento estratégico de municípios é uma oportunidade ímpar, única para que todos os seus munícipes, todos os seus cidadãos de cada um dos municípios brasileiros possam pensar a sua cidade. É realmente uma oportunidade em que as pessoas discutem as dificuldades do município, discutem as políticas do município e que tem por objetivo melhorar ou pelo menos conversar sobre a qualidade de vida dos cidadãos. E é exatamente esta a diferença entre um planejamento estratégico de um município e de um planejamento estratégico de uma organização. Uma empresa, ela busca determinados objetivos, determinadas metas na sua produção, ela busca, por exemplo, também a questão do lucro. Aqui no município, o lucro seria o lucro social, o benefício para toda a comunidade que mora naquele município, seria mais ou menos exatamente isso? Isso. As organizações, elas essencialmente procuram estabelecer por meio dos seus objetivos, estratégias e as ações, o foco está no lucro, está no negócio. Por sua vez, o município, o foco está na qualidade de vida dos seus cidadãos. E, evidentemente, o município precisa de dinheiro para poder dar conta dessa qualidade de vida, mas o dinheiro, o lucro de um município não existe. Ele vai lidar com as suas dificuldades financeiras e demais dificuldades, mas o lucro é de secundário, diferente de uma empresa propriamente dita. Para mim, o planejamento é uma das funções sociais da cidade. Aliás, nós tratamos das funções e classificamos em funções de gestão
E entre essas funções de gestão, segundo a nossa visão, está a questão da sustentabilidade urbana, a preservação do patrimônio natural, do patrimônio cultural, a prestação de serviços e o planejamento. Como é que o senhor colocaria o planejamento estratégico municipal no rol dos planejamentos que hoje o município, por força de lei, ele é obrigado a ter? Por exemplo, cidades com mais de 20 mil habitantes, o plano diretor. A cada 4 anos, o município tem que fazer o plano plurianual, que é um planejamento um pouco mais longo, que vai de uma gestão até o início da próxima. A própria lei de diretrizes orçamentárias, que é feita todo ano e que define o que será feito no ano seguinte, também é uma forma de planejamento, junto com o orçamento. Como é que o senhor colocaria o planejamento estratégico municipal dentro deste contexto? Certo. No primeiro contexto, justamente no primeiro momento, há uma certa confusão entre tantos planos que têm as cidades, né, e os seus municípios. Então, resgatando um pouquinho o conceito de planejamento estratégico, né, nós precisamos conversar um pouquinho, mesmo que rapidamente, sobre a administração, que há certa confusão, que nós dissemos leigamente que o prefeito é o administrador da cidade, né? Então, para nós administradores, a administração é uma ciência que estuda, por meio de diferentes técnicas, instrumentos, objetos como organizações, como cidades e assim por diante. E para que o indivíduo exerça essa cientificidade da administração, precisa da gestão. Então, a gestão do município, ela pressupõe, então, que esse conceito, que gestão é aplicar a tal ciência da administração. E como é que fica o planejamento nesse contexto, entre administração, gestão e planejamento? Planejamento é um instrumento, é um dos instrumentos de gestão municipal. Então, se o planejamento estratégico é um dos instrumentos, ele tem como outros instrumentos o município, o plano plurianual, que você comentou, dentre a lei de diretrizes orçamentárias, LDO e LOA, que compõe aí o plano plurianual. Depois nós temos o plano diretor municipal, o plano diretor urbano, né? E então, a partir disso, o planejamento estratégico municipal. São planos distintos, cada um tem um objetivo e um foco diferenciado. O plano diretor, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual, a LOA, o orçamento anual são exigências legais. O planejamento estratégico é um conceito novo que se está incorporando na administração pública. Já segundo a sua experiência, muitos municípios estão fazendo o planejamento estratégico. Como é que está, dentro deste contexto municipal, a visão do planejamento estratégico? Muito bem. Hoje nós temos lá no programa de mestrado e doutorado em gestão urbana da PUC, estudos que versam sobre essas questões, né? Onde nos grupos de pesquisa nós estudamos as diferenças entre esses planos e planejamentos e percebemos que agora é um momento que, nos últimos anos, nesses últimos tempos, os municípios estão pelo menos preocupados com essas questões. Mas como isso é tudo muito novo do ponto de vista da legislação brasileira, né, o plano plurianual, que é uma legislação que todos os municípios devem ter o tal plano plurianual, PPA, alguns municípios devem ter o plano diretor do ponto de vista da legislação, mas o planejamento estratégico de municípios ele não é uma legislação. Então é opcional nesse sentido. Bom, apesar disso, de termos o plano plurianual, de termos o plano diretor e o planejamento estratégico municipal, tem mais um outro plano que estava agora recentemente sendo muito comentado, que é o plano de governo municipal. Essencialmente, o plano de governo municipal é onde o prefeito e sua equipe pressupõem algumas atividades, alguns projetos e escreve então esse documento. Então, esse plano de governo municipal, que também não é exigido pela legislação, é muito mais no sentido de buscar os seus votos para que seja eleito. Em sendo eleito, em tese, o prefeito iria colocar esses seus projetos, suas estratégias em vigor. Mas é bom perceber, então, que a sua pergunta com relação se as cidades estão fazendo, eu tenho percebido que as cidades têm, pelo menos, discutido um pouquinho mais isso.
E tenho percebido que ao longo desses últimos tempos, o cidadão também tem tentado se integrar melhor com isso, né? Nós já tivemos experiências no governo federal e alguns municípios e alguns estados onde diversos partidos acabaram entrando sem um domínio de um partido propriamente dito, onde o cidadão percebeu por meio do seu voto se ele errou, se ele acertou, e aos poucos ele tem tomado um pouco mais de consciência do seu voto e do que é preciso planejar a cidade. Então, eu percebo que na prática o cidadão ele não tem muito discernimento da diferença desses planos, mas ele é receptivo para planejar a sua cidade, para pensar na sua cidade. Professor Denis Rezende, eu gostaria que o senhor colocasse como os atores políticos no município veem o plano estratégico, ou seja, o prefeito, os vereadores, o secretariado. Nós sabemos que na empresa privada esta é uma definição do comando da empresa. E lá, como o senhor colocou, as situações são diferentes. Enquanto que uma empresa busca a sua sobrevivência, o lucro, oferecer produtos de qualidade, num governo municipal, numa cidade, num município, se busca justamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu gostaria que o senhor nos colocasse como o senhor tem visto, o senhor tem participado da elaboração de alguns planejamentos estratégicos municipais e como tem sido a participação desses atores que são importantes, que são justamente aqueles que vão implementar esse planejamento. Muito bem. Alguns municípios partem da iniciativa da própria prefeitura fazer um planejamento estratégico, muito mais do prefeito, do secretário de planejamento. Em outros municípios, às vezes o partido político que é oponente do atual, ele propõe um planejamento estratégico. Outros municípios, o planejamento estratégico é pelas forças políticas que tem no município, seja associações comerciais. Outros municípios em determinados estados são de grupos de interesse, né? Então não há uma necessidade de que seja um determinado grupo especificamente. Sempre é bom iniciar. Agora, o que é importante? Que se um determinado grupo, onde se tem vários atores sociais fazendo o planejamento estratégico, é que se tenha um grupo formal e que nesse grupo formal tenha também uma metodologia. Então existe uma certa preparação, uma organização para fazer esse projeto e que particularmente eu escrevo um pouco, tento escrever isso nos meus livros, que existe um momento que nós chamamos de um momento zero, que é um momento em que é preciso definir uma equipe, né? Definir a participação do cidadão, definir o objetivo desse projeto. Então tem um momento de reflexão que nós chamamos de organização, né? Para planejar o planejamento, constituir esses grupos de interesse. E aonde deixaríamos de lado o partido político propriamente dito e colocaria como um centro o município e os seus interesses, as suas vocações. Aliás, professor Denis, no seu livro Planejamento Estratégico Municipal, o senhor aponta novos modelos organizacionais. Esses modelos surgiram num período recente da história política do nosso país, que é conhecido como a nova administração pública, o New Public Management, e o senhor coloca esses novos instrumentos, esses novos modelos, essa nova, digamos assim, teoria. Essa nova teoria que é adotada pela administração pública. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desses novos modelos e da importância desses instrumentos no planejamento estratégico de uma cidade, de um município. Muito bem. Essa teoria que você comentou, ela chama-se New Public Management, ou seja, é uma teoria da nova gestão pública que não é tão nova assim. Ela surgiu lá na década de 50 em alguns países, onde esses países procuram colocar, por meio desta teoria, as boas práticas que aconteceram na iniciativa privada, trazer para a iniciativa pública e vice-versa. As experiências bem-sucedidas na iniciativa pública também levar para a iniciativa privada, principalmente nessa questão de sustentabilidade, participação do cidadão nas organizações privadas. No caso da experiência que nós temos de trazer a iniciativa, as boas experiências da iniciativa privada para a pública, que é a teoria que você comentou, nós aprendemos ao longo desses estudos que, por exemplo,
que temos que ter uma metodologia, isso vem de uma teoria dessa teoria. É preciso ter uma metodologia para que novos modelos de gestão pública possam acontecer. De uma forma mais simples, seria tentar fazer com que a gestão municipal, aonde composta pelos seus 3 poderes, né, e além dos 3 poderes, o cidadão participar. Eu aconselho sempre os projetos que eu tenho ajudado é que o prefeito e sua gestão municipal ache formas do cidadão participar. Este é o principal objetivo dessas teorias, fazer com que o cidadão participe mais, para minimizar essa dicotomia, ou seja, essa divergência em que o poder público diz que o cidadão não participa, né, e o cidadão diz que o poder público não permite essa participação. Então essa teoria tenta dizer que é importante que seja uma participação mais múltipla, onde há espaço para todo mundo, né? Por exemplo, nesse momento em que se vai iniciar o planejamento, que se constitui uma equipe, o cidadão é peça fundamental. Então tem uma equipe da prefeitura, tem uma equipe dos outros poderes e tem uma equipe do cidadão propriamente dito, né? E o desafio é fazer com que o cidadão participe sem remuneração nesses projetos, né? Parece um pouco, talvez, desafiador, mas nós temos várias pessoas que poderiam participar do projeto e por iniciativa própria. Os jovens estudantes, os cidadãos com um pouco mais de idade que têm uma experiência, as donas de casa que fazem a gestão da casa que podem contribuir, né? Porque às vezes as empresas propiciam que um determinado funcionário possa participar de um tempo parcial dentro desse projeto. Então, o grande segredo é o início desse projeto de uma forma participativa e coletiva. Aliás, esta nova administração pública, ela surge no Brasil e mesmo tem um ênfase maior na Europa e nos próprios Estados Unidos, coincide com um momento histórico conhecido como neoliberalismo. Surgem as empresas, as OCIPs, as organizações sociais, também as agências, mas hoje, esse exato momento que a sociedade mundial está vivendo, esta crise financeira global, independente do que venha a acontecer, porque nós estamos voltando aquilo que foi privatizado voltou a ser público em muitos países, e aqui no nosso país também. Daqui a pouco nós estaremos vendo a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, comprando instituições financeiras que, alguns anos atrás, eram uma heresia, uma coisa dessa. O senhor acha que essa nova configuração global que está surgindo, ela pode afetar esses instrumentos ou eles já estão consolidados no ordenamento administrativo nacional? Toda crise, ela de alguma maneira afeta determinados municípios. Um município pode sofrer um pouco mais ou um pouco menos com uma determinada crise. Mas não é só a crise econômica que afeta os municípios, né? As crises sociais, as crises ambientais que não podem ser deixadas de lado, as crises de saúde pública que não podem ser deixadas de lado, né? Então sempre teremos crises. Passa essa agora, vão ter outras crises. E alguns municípios vão sentir mais ou menos. Justamente para que possa vir essas crises no município e ter uma certa facilidade de um resgate do município por meio de suas vocações, que é importante o planejamento. Então, quando o planejamento, plano diretor foca uma questão mais só física territorial e o plano PPA foca uma questão mais financeira, o planejamento estratégico ele contempla múltiplas questões municipais. Normalmente os municípios trabalham com 15 a 20 questões municipais, por exemplo, saúde, educação, transporte, lazer, né? Então, você tem 15 a 20 questões municipais e o município tem tudo isso planejado, seus objetivos municipais, suas estratégias municipais e lidando com as questões também financeiras. Então, evidentemente, o município que tem pelo menos planejado, pelo menos discutido essas questões e que o cidadão efetivamente tenha participado disso e que o poder público possa propiciar ao cidadão participar, a possibilidade de minimizar essas crises serão maiores do que aquele município que não pensou nisso. Exatamente como acontece numa empresa e como acontece numa família. Se nos pegarmos de surpresa uma determinada crise de saúde, de financeira, né, então nós vamos sentir um impacto maior quando nós não temos nada planejado. Né? Um dos primeiros exercícios que eu gosto de fazer nas minhas aulas e nesses projetos é um planejamento pessoal,
familiar e profissional, para colocar que esse planejamento seja um instrumento de gestão. No caso pessoal, o planejamento é um instrumento de gestão pessoal, de gestão profissional, de gestão familiar. No caso do município, o planejamento estratégico é um instrumento de gestão municipal. Agora, é importante deixar claro, mesmo nos municípios que têm os 3 poderes, e principalmente o poder executivo, no caso do prefeito e seus secretários, extremamente bem intencionado, só a prefeitura não resolve os problemas municipais. Daí a importância desses atores sociais poderem participar, os grupos de interesse, associação de moradores, os grupos religiosos, os grupos sociais, os grupos de diversão do município, todos participando em conjunto nesse planejamento, tende a minimizar um pouco mais essas crises que vão surgir. Aliás, professor Denis, no seu livro, Planejamento Estratégico Municipal, o senhor coloca alguns pressupostos e entre esses pressupostos o senhor prega ações cooperativas entre os entes federados, ou seja, entre os municípios, o Estado e a União. E além daquele aspecto técnico que tem um planejamento estratégico, também o senhor coloca um outro pressuposto que é o aspecto político. Eu gostaria que o senhor explicasse a esse respeito como é que faz essa conciliação técnica-política. Sem dúvida, todos nós somos políticos no sentido da palavra de politicar, de participar, de questionar a cidade. Então, hoje, esses pressupostos pressupõem realmente, como o nome diz, a participação da sociedade, né? Porque sem a participação da sociedade você não consegue fazer esse projeto acontecer. Por isso que é importante, e eu gosto sempre de incentivar nos meus projetos, a participação do cidadão para que esses pressupostos possam ser colocados, porque se você não discutir as questões políticas, não se faz um planejamento coletivo. Um exemplo que eu utilizo é a nossa casa. Na nossa casa nós temos que fazer política, nós temos que fazer gestão participativa, porque senão a nossa casa também não tem uma harmonia, né? E eu costumo brincar sempre, embora eu seja casado e tenha os meus filhos e a minha esposa, eu tenho certeza que ali nós vivemos por meio de interesses. Eu tenho interesse de conviver com eles têm interesse de conviver comigo. Alguns têm um interesse A ou B ou C, e no município não vai ser diferente. Alguns têm um interesse por uma área industrial, por uma atividade comercial, alguns têm um interesse por uma atividade social. Este é o desafio. Então, esses pressupostos, né, determinam que nós sentamos juntos, discutimos participativamente as vocações do município, as dificuldades do município, porque sozinho a prefeitura não vai resolver, é fundamental a participação da sociedade. Aliás, o senhor falou de vocações municipais neste mundo globalizado, ou seja, onde as coisas acontecem instantaneamente em todo o planeta, a logística permite que uma parte do automóvel seja fabricado aqui, o outro na China, outro nos Estados Unidos. O município efetivamente tem que descobrir a sua vocação, tem que ter a sua meta, porque senão ele está fadado a permanecer estagnado dentro do contexto? Nós temos, né, essa enormidade de município que é no nosso grande país, né, e que de cada município tem algumas vocações, né? Eu fico muito triste quando o município diz que não tem vocações. Alguns municípios têm algumas vocações, mais voltadas para as questões industriais, outras para as questões sociais, de turismo. Mas, pelo menos, eu sempre proponho, existe uma vocação atual, mas será que essa vocação vai se permanecer? Alguns municípios podem ter uma vocação têxtil, por exemplo, e com o passar do tempo ela muda para uma vocação agrícola. Depois ele pode mudar para uma vocação tecnológica. É como uma organização, ela tem o seu negócio e seus produtos, mas há que se discutir todas essas questões municipais, que eu chamo de temáticas municipais. Tem que discutir as questões do turismo, as questões sociais, as questões ambientais e tentar, junto, de uma forma participativa, pensar, hoje nós temos uma ou mais vocações, ou não temos uma vocação, mas daqui para frente nós temos que pensar em ter algumas vocações, para que nós possamos identificar os nossos munícipes.
Porque às vezes, Jorge, o município ele é surpreendido com uma determinada vocação porque lá surgiu uma organização, ou lá perdeu alguma organização, ou um grupo de organização, os chamados cluster, conjunto de algumas organizações. Então, às vezes, se escolhe um município para uma determinada vocação, automobilística, por exemplo, né? Outra vocação industrial, né? Pecuária. Então, e às vezes, você pode perder essa vocação. Então, é importante você planejar. Planejar é sinônimo de pensar, e o desafio é pensar coletivamente. Quais são as atuais vocações, serão permanecidas essas vocações e como será o futuro dessas vocações? Professor Denis Rezende, o senhor fala e pratica, além do planejamento estratégico, o pensamento estratégico, a administração estratégica. Eu gostaria que o senhor sintetizasse o que significa isso. Pensamento estratégico. Então, nós como educadores, né, eu gosto de ser chamado de educador, não só de professor, porque nós, além do professor transmitir um conceito, ele vai trazer as suas experiências e as suas dificuldades, né? Então, como no nosso país nós temos municípios que são bastante distintos, nós temos que estudar a cientificidade para aplicarmos situacionalmente. Então, dois conceitos são importantes aí. Primeiro é a administração e a administração estratégica. O que é importante que nós entendamos? O prefeito não necessariamente ele é um administrador, mas ele será um gestor. Então, a administração estratégica é uma parte científica para gerar soluções para a cidade, como é para uma empresa. O pensamento estratégico, como o próprio nome diz, é pensar estrategicamente, pensar longe, mas olhar o presente. Eu costumo brincar nas minhas aulas que é como aquele farol do carro que está um para cima e outro para baixo, um farol alto e um farol baixo, né? Então, nós temos que olhar o município hoje, por exemplo, o hospital que está ali atendendo o cidadão que está doente, mas eu tenho que pensar estrategicamente lá na frente, como é que será a educação ou a saúde do município. Então, é como se eu estivesse dizendo lá para o município, olhe o presente, né, age, fazer as ações operacionais, mas pensar lá na frente. Como é um indivíduo, né? Nós hoje estamos aqui fazendo uma determinada atividade, temos que dar conta dessa atividade, mas nós temos que pensar lá na frente. Então, às vezes a escola, hoje eu não tenho escola suficiente, eu tenho que pensar lá na frente. Não, hoje eu tenho escola suficiente, eu não tenho ninguém fora da escola, mas e como é que vai ser para frente? Então, farol alto, farol baixo. Isso é o pensamento estratégico com base na administração científica. Nós queremos agradecer muito a presença em Gestão Pública em Debate do professor Denis Alcides Rezende, ele que é pós-doutor em Administração pela USP e autor deste livro, Planejamento Estratégico Municipal. Professor Denis, muito obrigado. Eu agradeço e reitero que o livro pode ser, as transparências do livro e parte do livro podem ser obtidas no meu site e que sem custo essa troca de informações e de documentos eu estou disponível para conversar com o público que está me ouvindo por meio do meu site aí, que é meunomecompleto.com.br. Muito obrigado, professor Denis. Muito obrigado a você e a todos. Investir em educação é o melhor caminho para crescer. Conquiste o mercado profissional com cursos de especialização do IBPEX. Presente em todo o Brasil, com mais de 100 cursos de pós-graduação, o IBPEX tem a credibilidade e a qualidade que o seu currículo merece, com mensalidades acessíveis. Garanta já uma boa formação e se destaque no mercado de trabalho. IBPEX, uma empresa do Grupo Minter. A credibilidade que você conhece é o seu alcance. Inscreva-se já, 0800 702 0501.
retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele é transmitido pelo canal 5 da NET, 72 da TVA, a CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Hoje nós estamos debatendo o planejamento estratégico municipal e o nosso convidado deste segundo bloco é o professor Anderson Folador. Anderson Folador é graduado em Administração de Empresas e Marketing pela Universidade Tuiuti do Paraná, é técnico em Planejamento Estratégico e Cenários Prospectivos, atua como diretor de Planejamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São José dos Pinhais. Ele também é o gestor do Planejamento Estratégico de São José dos Pinhais. Eu quero agradecer muito a sua presença, professor Anderson, em Gestão Pública em Debate, e eu gostaria que o senhor nos explicasse como é que tem sido a experiência em São José dos Pinhais, que é um dos primeiros municípios do Paraná. Desde 2005 está desenvolvendo um planejamento estratégico naquele município, e São José dos Pinhais, que nos últimos 15 anos foi talvez um dos municípios que mais cresceu no estado do Paraná, com uma mudança do seu perfil econômico, com as indústrias automobilísticas. Eu gostaria que o senhor falasse dessa experiência do planejamento estratégico municipal em São José dos Pinhais. Obrigado pelo convite, professor Jorge. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, que até então é uma palavra que pouco conhecida até então por algumas empresas e algumas empresas públicas e privadas que se adaptam agora com o novo modelo de gestão adaptado, e São José não deixa de ser diferente. Assim como todos os municípios do Paraná, São José teve um salto muito grande. Ele era considerado até um tempo atrás um município dormitório, né? Ele não tinha essa ascensão que ele tem hoje no Paraná. Com a vinda das indústrias da Audi e da Renault, ela teve um salto, um salto economicamente falando, muito grande. E, logicamente, isso com todo o crescimento econômico que uma cidade tem, ela traz os seus problemas. Vem gente de fora através de oportunidades para busca de emprego, mas essas pessoas que vêm, elas vêm despreparadas, sem a qualificação necessária que a empresa necessita. Então essa pessoa ela não se coloca no mercado e fica no município, e isso acaba gerando uma série de problemas no município. São José dos Pinhais hoje nós temos cerca de 300 mil habitantes, né? Então hoje o tamanho dela é quase o dobro de Curitiba, nós somos 950 quilômetros quadrados. Então o planejamento estratégico municipal em São José foi e ainda está sendo um desafio. Ele partiu, na verdade, esse convite ele partiu através da universidade, através da PUC. Não foi uma ideia que surgiu da prefeitura. Esse convite veio através da PUC, do professor Denis, para o nosso prefeito. E o prefeito, sempre muito transparente, ele aceitou esse convite do professor Denis e concluiu que a participação da comunidade teria que ser efetiva. Até o professor Denis comentou que muitos convites foram feitos a outras prefeituras e vários prefeitos negaram essa participação da comunidade porque eles queriam fazer um planejamento estratégico de dentro para fora, um planejamento que o prefeito e o secretariado, sem o apoio da população e da comunidade, tomassem as decisões e o rumo para onde o município vai seguir. São José dos Pinhais foi diferente, porque o prefeito aceitou a ideia e nós criamos um grupo da prefeitura, em paralelo com um grupo do município, que a gente chama dos atores sociais, para participar desse planejamento estratégico. E desde então, em conjunto, desde 2005,
a prefeitura e a comunidade vêm trabalhando junto para que a gente tenha os objetivos, estratégias e metas para São José dos Pinhais aí para um horizonte aí de 20 anos. Houveram, Folador, no início, muitas resistências à implementação de um planejamento estratégico em São José dos Pinhais. Nós sabemos que o planejamento estratégico ele não é uma exigência da legislação. Os municípios adotam ou não. Ao contrário, por exemplo, do plano diretor que está lá na Constituição, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, os municípios que estão situados em regiões metropolitanas, eles são obrigados a ter o plano diretor. Como é que foi o início? Foi uma coisa nova que estava acontecendo? Houveram resistências por parte de alguns desses atores? Ou vocês conseguiram fazer o planejamento assim, independente até do preconceito e das resistências que eventualmente possam ter havido? Na verdade, o ser humano ele tem intrinsecamente ser resistente a qualquer tipo de mudança. Tocou em mudança, quebra de paradigmas e tudo mais, o ser humano ele tem uma certa resistência e medo de conhecer o novo. É uma situação que acaba desconfortando a pessoa e isso gera transtornos. Então é melhor essa pessoa ficar exatamente onde está, sem conhecer o novo, sem tudo mais, sem gerar todo tipo de problema. E no município de São José dos Pinhais não foi diferente. Houveram resistências sim, porque o planejamento estratégico ele trabalha com interesses. São interesses políticos, são interesses econômicos, são interesses sociais. Então a gente mexe com uma gama de atores sociais muito grande. Então sempre existe pessoas que querem tirar vantagem desse projeto. O nosso intuito, na verdade, do projeto é pensar estrategicamente a cidade. É fazer com que daqui a 20 anos a cidade ela tenha um rumo, ela saiba onde quer chegar e como ela quer chegar. Essa troca de interesses no meio, ela atrapalha o andamento do projeto. Atrapalha. Porém, com uma equipe bem formada por parte da prefeitura, porém bem lembrado, não só da prefeitura, uma equipe formada por parte da prefeitura e a equipe formada por atores sociais, sejam eles empresários, presidente de associações de bairro, a área religiosa do município, ela precisa estar envolvida, a associação comercial. Isso faz com que o projeto ele fique muito sólido e esses interesses dessas pessoas, que sempre é a minoria, ela acabe sendo minimizada. Como o professor mesmo comentou, não é uma lei isso, né? O município não é obrigado a ter um planejamento estratégico municipal, como é obrigado alguns municípios a ter o plano diretor, o PPA. Ele é um planejamento a mais pro município, né? Graças a Deus, o nosso município teve essa oportunidade de ter o planejamento estratégico. Nós temos agora, em dezembro, uma troca de governo, né? Nós temos um prefeito que trabalhou durante 4 anos e a partir de janeiro vai assumir um outro prefeito, né? Com talvez uma outra visão e tudo mais, mas o projeto solidificado com o pessoal da prefeitura e a associação de bairro e os atores sociais, a tendência é que esse projeto continue por mais 4, 8, 12 anos, que é o intuito do projeto que nós temos. Professor Anderson Folador, na sua opinião, o que justifica um município ter um planejamento estratégico? Qualquer tipo de município, seja ele um pequeno município com 5, 10, 15 mil habitantes, ou um município de porte médio, como é o caso de São José dos Pinhais, já com 300 mil habitantes, Curitiba tem 2 milhões de habitantes aproximadamente, qualquer município justifica ter um planejamento estratégico? Na verdade, se todos os municípios tivessem um planejamento estratégico, seria o mundo perfeito, seria o ideal. Porque assim como na cidade, assim como em nossa casa, se nós não planejarmos as nossas ações e aonde nós queremos chegar, nós vamos acabar encontrando dificuldade. Todo o município, existem pessoas que chegam através
da mídia que apresentam oportunidade. Então chegam pessoas, como eu já falei anteriormente, despreparadas, que não sabem como proceder no município, aonde que eles vão estar colocados nessa situação. Então o município que aceitar a sugestão e realmente tiver a consciência de fazer um planejamento estratégico municipal, ele realmente vai ter as suas vantagens. Porque o papel do planejamento estratégico municipal é fazer com que o município realmente ele não cresça desordenadamente. O grande problema dos municípios hoje é que todo município reclama da falta de dinheiro. E a maioria dos problemas não é a falta de dinheiro, é a falta da boa administração desse dinheiro, a boa administração dessa verba. Aonde realmente está o problema do município? Os administradores atuais, eles conhecem realmente aonde está o problema, aonde aplicar o recurso. O papel do planejamento estratégico é realmente esse, é fazer uma imagem do município hoje, como ele está hoje, aonde são as áreas deficitárias e aonde pode ser aplicado melhor o recurso. Porque se o prefeito e os administradores eles têm uma visão total do município, sabendo aonde existem as carências, aonde são as maiores necessidades do município, esse dinheiro, essa verba, ela é aplicada de maneira correta, né? Se o município é deficitário na saúde, a lei obriga uma porcentagem na saúde, então o município, além daquela lei, vai priorizar um pouco mais aquela saúde, né? É a educação, então vamos colocar um pouco mais de dinheiro da educação. Obras, está tranquila, a infraestrutura da cidade é um pouco mais, é melhor do que as outras áreas, então vamos deixar um pouco a infraestrutura de lado e vamos cuidar da educação, vamos cuidar da saúde, mas isso precisa estar explícito num plano, e o planejamento estratégico municipal realmente tem esse papel. Então, com certeza, qualquer município, independente da sua quantidade de habitantes, pequena, média ou grande porte, qualquer município pode ter esse planejamento estratégico municipal, e o município que tiver o planejamento estratégico municipal, com certeza vai se destacar perante os outros. Anderson Folador, eu gostaria que você nos colocasse como foi a participação da comunidade de São José dos Pinhais. Você disse que as associações de bairros participaram, as igrejas, os clubes de serviço, mas muitas vezes as pessoas não estão preparadas até para participar. Um planejamento estratégico, como um plano diretor, ele requer uma certa qualificação. Vocês procuraram qualificar as pessoas para que, efetivamente, aqueles que participaram pudessem contribuir nessa visão estratégica do município? Esse ponto é muito importante porque no início de 2005, quando nós iniciamos o projeto, e nós tínhamos a plena certeza de que a participação do município ia ser efetiva nesse nosso projeto, a pedido do prefeito e a pedido da universidade também, nós tivemos uma preocupação inicial em como a gente vai informar a população que nós estamos realizando esse projeto e que nós queremos a participação da comunidade também, que nós queremos que a comunidade decida aonde que nós queremos chegar. Então, no município de São José dos Pinhais, nós fizemos dois seminários no centro da cidade, divulgamos isso em mídia na cidade e tivemos uma participação pequena, tanto no primeiro quanto no segundo seminário, que a ideia era a gente trazer essas pessoas da comunidade, fazer com que elas entrassem em uma temática que é a área de interesse, o interesse de educação, esporte, lazer, cultura, e no segundo seminário capacitar essas pessoas para a gente poder trabalhar. Só que a resposta da população foi muito pequena, né? Tanto no primeiro quanto no segundo seminário a participação foi pouca. Então a gente se reuniu de novo, a gente criou uma outra estratégia, que se a gente continuasse batendo nessa tecla, a população não tem, por natureza, não é muito participativa, ela não sabe como participar, às vezes ela nem sabe nem que ela pode participar. Então, como o município de São José dos Pinhais ele é muito grande, são 950 km², nós pegamos a nossa engenheira cartógrafa Cíntia, lá na prefeitura, dividimos o município de São José dos Pinhais em 14 grandes regiões, e a gente se comprometeu com a prefeitura de levar em cada uma dessas regiões, a gente criar um seminário em cada uma dessas regiões
convidando essas pessoas a participarem e a dar a sua contribuição. E, para nossa surpresa, a gente teve uma participação excelente da comunidade, porque semanas antes a gente trabalhava naquela determinada região informando que o planejamento estratégico ia, criando uma cultura do planejamento estratégico na região, que os problemas do bairro poderiam ser discutidos na região com a presença do prefeito e dos secretários. O prefeito e os secretários, eles estavam presentes em todas as reuniões. Então a comunidade, ela foi participativa, ela se sentia muito importante na tomada de decisões do prefeito, porque ela sentava junto com a gente e informava quais as dificuldades, quais as necessidades que aquele bairro tinha, quais as maiores carências, e isso ela não falava para qualquer funcionário público. Às vezes ela chegava para o prefeito direto e conversava no olho do prefeito e falava: prefeito, eu estou com um problema na minha rua e tudo mais. A pessoa se sentia importante com relação a isso. E assim foi nas 14 regiões, e nós tivemos uma excelente participação dessas 14 regiões e puderam compor o nosso planejamento estratégico hoje com objetivos, estratégias e metas para até o ano de 2020 que nós temos. Professor Folador, esse processo de elaboração do planejamento estratégico, ele envolveu a comunidade, envolveu técnicos do município, pessoas que estudam essa disciplina, e o período, quanto tempo levou para que esse planejamento acontecesse, ele fosse realizado no seu todo, saísse lá o documento do planejamento estratégico? Nós iniciamos o projeto em 2005. 2005 até o 2006, a gente teve esse tempo de capacitação da equipe, tanto a equipe da prefeitura quanto a comunidade. Os presidentes de associações de bairro, os empresários que participaram, eles foram capacitados com a ajuda da universidade, através da metodologia do livro do professor Denis. Nós capacitamos essas pessoas a trabalharem no projeto. Então esse primeiro ano foi de reconhecimento do projeto e algumas ações internas com relação ao projeto, de como nós íamos proceder. Nós estamos hoje finalizando o ano de 2008. Hoje nós temos um documento pronto, que a gente chama de versão preliminar. A gente ainda não conseguiu lançar esse projeto oficialmente com o término do projeto, até porque a gente estava terminando um projeto em final de tempo de eleição, e até a lei não permite que prefeito inaugure obra, que faça uma série de eventos. Então a gente acabou um pouco vedado pela lei de fazer esse fechamento. Mas hoje nós temos a versão preliminar com os objetivos, estratégias e metas do município. Então, de 2005 que nós estamos trabalhando, hoje nós estamos em 2008, e o projeto não acabou. E, na verdade, se você me perguntar qual é o prazo que existe para fazer um projeto, na verdade, esse projeto, consequentemente, ele não vai ter fim. Porque, a partir de 2008, agora que a gente fechou esse planejamento estratégico municipal, a partir de janeiro nós vamos passar a fazer a gestão estratégica desse planejamento, que é a constante atualização desse plano. Porque o planejamento estratégico, a gente não pode ter ele como uma fotografia do município. A vida é um filme e não uma fotografia. Então a gente tem que estar em constante atualização desse plano para que a gente possa antecipar algumas ações do futuro para prever alguns problemas que foram identificados pelo projeto. Como foi a participação, o papel do setor produtivo, dos empresários, já que o município de São José, como você bem disse no início da nossa conversa, era uma cidade dormitório até 20 anos atrás e hoje é uma das mais industrializadas do estado do Paraná. Eu gostaria de que você nos dissesse como foi a participação destes empreendedores, dessas pessoas que geram empregos, que estão lá montando as suas empresas, as suas indústrias. A comunidade, de um modo geral, participa, mas e esse setor? Na verdade, foi um ponto que a gente teve alguma dificuldade durante o projeto, durante todo esse tempo, porque o empresário ele já tem um tempo muito corrido, então é difícil essa pessoa sair da empresa, se ausentar, ou mesmo indicar uma pessoa para poder participar numa determinada reunião. No início a gente demorou um pouco para saber qual era a maneira correta de a gente atrair essa pessoa para o nosso grupo.
A gente fazia reunião durante a tarde, dia de semana, então a participação do empresário era pequena, a gente viu que durante o expediente, dia de semana, ia ser difícil. A gente passou a fazer reuniões à noite, o resultado melhorou um pouquinho, mas ainda não era o que a gente queria. Então a gente começou a fazer reuniões finais de semana, sábado. E a participação, por incrível que pareça, desse setor foi maior. Na região que a gente ia fazer, a gente fazia o convite para as empresas de grande porte da região, e se o diretor da empresa ele não comparecesse no dia, ele enviava uma pessoa da sua confiança para poder estar junto no projeto, às vezes até para conhecer o que o projeto falava, o que o município está ajudando, de que forma que a empresa dele se enquadrava nesse processo. Então nós tivemos uma participação boa a partir do momento que a gente começou a fazer isso no final de semana. Então essas pessoas, esses empresários, quando eles mesmos não iam, eles indicavam uma pessoa para poder estar atuando. E até hoje a gente tem no nosso hall de atores sociais pessoas envolvidas de empresas, de grandes empresas do município, que estão preocupadas realmente para onde o município de São José dos Pinhais vai para daqui a 20 anos. O nosso intuito do projeto é direcionar a cidade economicamente, que ela seja viável para onde o rumo do Brasil e as outras ações que envolvem todos os municípios, elas tendem a fazer com que o município tome uma direção. E a empresa que está nesse contexto, ela tá na jogada, ela se preocupa. Se o município for para um lado de tecnologia, eu estou no ramo da agroindústria, eu estou fora, como é que eu vou proceder? De que forma que eu posso me resguardar com relação a isso? A minha empresa ela vai ter futuro aqui no município ou não? Então, essas pessoas, esses empresários, eles iam nessas reuniões e realmente eles se importavam para saber como o município, nas empresas que eles estão instalados, como que o município vai se portar daqui para frente? Qual é o futuro desse município? Professor Folador, nós chegamos numa empresa e lá vemos, a nossa missão é fazer produtos de qualidade. Hoje, o planejamento estratégico municipal também estabelece a missão, os objetivos. Por exemplo, o que vocês chegaram lá, qual é a missão do município de São José dos Pinhais? É feito nesses termos também, o planejamento estratégico municipal, ou tem um outro aspecto? É mais amplo o estudo e o planejamento? Na verdade, nós hoje, o projeto de São José dos Pinhais trabalha com 14 temas. Cada um dos temas é como se fosse um projeto independente. Então, cada um dos temas tem sua missão, cada um dos temas tem seus objetivos, suas estratégias e suas metas. A prefeitura em si, que é um órgão que trabalha junto com o projeto, com a comunidade e a universidade, ela tem a missão dela. Porém, esse projeto não é um projeto da prefeitura, né? Vamos ressaltar assim, ele é um projeto da comunidade que tem a prefeitura como parceiro. Então, o projeto em si, de planejamento estratégico municipal, ele não tem uma única missão. Cada uma das áreas, cada uma das temáticas tem a sua missão, o seu objetivo e a sua estratégia, que pode ser especificado de várias formas. Dentro da estrutura administrativa de São José dos Pinhais, ele está vinculado a uma secretaria, a Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento, exato. E os principais atores, ou quem sistematiza esses conceitos, essas ideias, são servidores municipais, seria isso? Exatamente, exatamente. Hoje o projeto está vinculado à Secretaria de Planejamento, a qual eu sou funcionário, cargo de comissão, e gestor do projeto. Nós temos hoje a grande preocupação de fazer com que esse projeto ele ainda continue e siga em frente esse projeto. E, na verdade, esses atores sociais envolvidos, hoje, logicamente, nós não temos uma sede específica, como o caso de Joinville. Joinville hoje tem o Instituto de Planejamento Estratégico, que é independente. Que é independente da prefeitura. Então, é uma ideia ainda, isso, né? Ele deixar de ser vinculado especificamente à prefeitura e ser criado um instituto onde daí sim... Tipo uma OCIP, uma organização social, exatamente, alguma perfeito. Coisa assim. Que ele seja desvinculado da prefeitura. Por não ser um projeto da prefeitura e ter o apoio da prefeitura,
A partir do momento que você desvincula esse projeto da prefeitura e cria uma unidade independente, a tendência desse projeto continuar e dar certo é muito maior. Porque, como eu falei, nós estamos numa mudança de gestão agora. Não seria o caso de São José dos Pinhais, mas a partir do momento que o projeto está vinculado só ao município, quando ele troca de gestão, o prefeito que assumiu, dependendo da rixa, ele pode não ter interesse no projeto e simplesmente colocar o projeto na gaveta e esse trabalho de 4 anos anterior, que foi feito com a comunidade, ser, infelizmente, jogado fora. Então, a grande preocupação é fazer com que o projeto, o planejamento estratégico, seja da cidade, não da administração municipal. Porque o prefeito também tem o seu plano de governo, o município tem o seu plano diretor, mas o planejamento estratégico, ele transcende a própria administração municipal, como você bem colocou. Com certeza. Ele não tem uma bandeira política, ele não tem ele não tem lucro, né? Ele é diferente, ele, como você mesmo falou, ele transcende realmente tudo isso. E o que vai determinar realmente a permanência desse projeto, numa mudança de administração para outra, é realmente a aderência da comunidade. Quanto mais a comunidade estiver envolvida nesse projeto, quanto mais atores sociais estiverem nessa batalha junto de fazer com que a cidade pense estrategicamente, na mudança de prefeito, com certeza o prefeito atual ele não vai querer mudar esse projeto e nem vai ter como engavetar, porque isso vai estar tão intrínseco já nas pessoas que nenhum administrador novo que vai assumir qualquer prefeitura, em sã consciência, vai abandonar um projeto desse, porque ele estaria colocando toda a comunidade contra um projeto que está sendo feito para o bem do município. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Gestão Pública em Debate discutiu hoje o planejamento estratégico municipal. Eu quero agradecer a todos, dizer que retorno às atividades aqui no Grupo Educacional Uninter, como professor e coordenador do curso de Gestão Pública, depois de um embate eleitoral, e estou muito feliz de reiniciar com esse tema tão empolgante, professor Anderson Folador, que é o planejamento estratégico municipal. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Um abraço.